Abramos as nossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós iniciamos o estudo das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor domingo passado. Iniciamos uma nova série, né? Nós trabalhamos com a apresentação da palavra de Deus, versículo após versículo. De forma expositiva, nós temos estudado a palavra de Deus. E nós iniciamos uma nova série, a série é Mensagem de Deus às Igrejas. Domingo passado nós aprendemos com a igreja de Éfeso. Nós aprendemos com o tema Voltando ao Primeiro Amor. Primeiro nós vimos o elogio de Deus pela firmeza doutrinária daquela igreja. Nós vimos isso nos versículos de 1 a 3. E nós aprendemos, porque a palavra de Deus nos ensina em toda a história da igreja, nós vemos que existem algumas marcas de uma igreja fiel, uma igreja saudável, uma igreja que glorifica o nome do Senhor. E uma das marcas de uma igreja fiel é a firmeza doutrinária, a pregação, o ensino das Escrituras. E Deus destaca o labor e a perseverança desta igreja, que percebia falsos apóstolos que se levantavam no meio dela e reconheciam como falsos, que não glorificavam a Deus. Então, em primeiro lugar, nós vimos o elogio de Deus pela firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Em segundo lugar, nós vimos a terrível crítica pela falta de entusiasmo desta igreja. Apesar da firmeza doutrinária, faltava para esta igreja entusiasmo por Deus e pelas coisas de Deus. Por isso que nós vemos esta crítica de Deus à igreja. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Deus diz à igreja, arrepende-te. É necessário arrependimento. E nós aprendemos que precisamos também de entusiasmo na presença do Senhor. Hoje seguiremos a série Mensagem de Deus às Igrejas. Então, acompanhe a leitura que farei de Apocalipse de João, capítulo 2. Farei a leitura do versículo 8 até o versículo de número 11. O tema que iremos tratar hoje, Jesus, o Senhor da igreja. Apocalipse de João, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Até aqui, feche os olhos mais uma vez, abra o seu coração. Abra o seu coração, Senhor. Deus conhece as nossas tribulações, as nossas aflições. Deus conhece cada um de nós. E Jesus é o Senhor da igreja, é o Senhor nosso. E é esse Jesus que nos fortalece, é esse Jesus que conhece as nossas aflições. É esse Jesus que nos fortalece para aquele grande dia, onde nós seremos recompensados, onde o Senhor nos dará a coroa da vida, a vitória. Então abra o seu coração.
E peça que Deus trabalhe na sua vida nessa noite e fale ao seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque servimos um Deus que está vivo. Agradecemos também porque o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. Sabe o que precisamos, sabe o que necessitamos. E o Senhor não apenas conhece as nossas aflições, como o Senhor nos fortalece para vencê-las. O Senhor firma os nossos pés, as nossas mãos, e nos traz para perto do Senhor, e louvamos, ó Deus, por isso. Porque quando somos fracos, aí que somos fortes. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, e louvamos, ó Deus, por isso. Pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine, Senhor, a Tua palavra, ministre aos nossos corações, para que possamos, Senhor, olhar para o Senhor e continuar caminhando, mesmo em meio às lutas, às dificuldades da vida, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que o nosso coração esteja voltado para Ti. Sê conosco, Senhor, e trabalhe nas nossas vidas, eu te peço. E peço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Jesus, o Senhor da igreja. Se pudéssemos enumerar todos os sofrimentos vividos por crentes em todas as épocas, concluiríamos mais uma vez que vida cristã é uma vida com dificuldades, é uma vida com sofrimentos. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos também para a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, nós vemos uma igreja sofrida, uma igreja com dificuldades. Então, se nós enumerássemos todas as dificuldades da igreja em todas as épocas, mais uma vez nós veremos, mais uma vez nós chegaríamos a uma conclusão que vida cristã é uma vida com dificuldades, sofrimentos e aflições. É triste o que nós vemos hoje em muitas igrejas evangélicas, uma mensagem triunfalista, materialista, não bíblica. E muitos, ouvindo esse discurso humano, adentram as igrejas acreditando que, uma vez se decidindo por Cristo Jesus, eles não terão mais problemas, eles não terão mais crises, eles não terão mais doenças. E não é isso o que nós vemos nas Escrituras. Não é isso o que nós vemos neste texto que acabamos de ler. A carta à igreja de Esmirna nos ensina 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, a carta à igreja de Esmirna nos ensina que Jesus é aquele que conhece o nosso sofrimento. E isso é maravilhoso. Jesus Cristo é aquele que se compadece dos sofrimentos dos seus. Nós vemos isso nos versículos 8 e 9, quando nós temos ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. O que escreve? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A carta de Jesus Cristo, a igreja de Esmirna, começa destacando a quem a carta é direcionada. Mais uma vez, nós temos uma carta direcionada ao líder da igreja, ao pastor da igreja em Esmirna, e aos crentes da igreja de Esmirna. É interessante olharmos também para o remetente. Quem manda esta carta é o próprio Cristo, que aqui é designado o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. É Cristo Jesus que então manda esta carta, é o remetente desta carta à igreja de Esmirna. É interessante também notarmos que a cidade de Esmirna era uma cidade muito importante para o Império Romano. Uma cidade portuária. A cidade de Esmirna é hoje a cidade de Izmir, na Turquia. Existe ainda esta cidade, a cidade de Izmir, na Turquia.
Cidade, por ser portuária, era muito importante no comércio, conhecido por sua biblioteca, conhecida também por uma construção em homenagem a Homero, ruas largas, pavimentadas, mas era conhecida principalmente pelos templos aos imperadores romanos, que eram adorados como deuses. E o principal templo era em homenagem à deusa Cibele, a deusa mãe. Esmirna também se destacava pelas competições esportivas. E o campeão recebia uma coroa como prêmio em homenagem à deusa Cibele. E eles recebiam uma coroa, os vencedores recebiam uma coroa em reconhecimento ao esforço, às habilidades que eles tinham. No versículo 8 nós temos a informação: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quando nós olhamos para a história de Esmirna, Esmirna foi uma cidade que foi totalmente destruída. Mas depois ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. E era uma cidade muito importante para o Império Romano. E nesta cidade, com adoração a outros deuses, nesta cidade que adoravam os imperadores como sendo deuses, tinha uma igreja cristã, a igreja de Esmirna, uma igreja que adorava Cristo, que foi morto numa cruz. Cristo Jesus que se humilhou e ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Aquele que esteve morto, mas ressurgiu. Jesus ainda diz: conheço a sua pobreza. Alguns historiadores vão registrar que esses cristãos sofreram problemas financeiros. As suas vendas eram boicotadas, não conseguiam um emprego como os outros. Então Jesus olha para esta igreja, para esses cristãos, e diz assim: eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Esta igreja é oposto à igreja de Laodiceia. Nós estudaremos sobre a igreja de Laodiceia mais para frente, que se achava rica e que não precisava de mais nada. Outra coisa que o texto diz: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Existia dentro da igreja, existia dentro da cidade de Esmirna muitos judeus. Muitos judeus, e a presença desses judeus naquela cidade era algo muito ruim para os cristãos, porque os judeus nessa cidade tinham alguns privilégios do Império Romano e aproveitavam para resistir e perseguir os cristãos neste tempo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo é um grande exemplo disso. Como judeu, um fariseu, ele perseguiu os cristãos. Ele mandou prender cristãos e depois de alcançado por Deus, depois que Deus o salvou, ele tornou-se um perseguido agora. De perseguidor, ele passa a ser um perseguido por causa de Cristo Jesus. E esses judeus que viviam lá na cidade de Esmirna não criam em Cristo Jesus. E não crendo em Cristo Jesus, eles não criam em Deus, tornando-se então, como diz o texto, sinagoga de Satanás. Irmãos, as tribulações dos crentes em Esmirna eram muitas tribulações, de todos os lados. Enfrentavam a idolatria, enfrentavam a pobreza, os judeus que se levantavam contra eles, o Império Romano, injustiças e mais injustiças, ameaças. Mas Jesus diz a eles: eu conheço a tua tribulação. Deus, irmãos, não estava insensível à aflição deles, como Deus não está insensível às nossas aflições. Como Deus não está insensível às nossas tribulações, como muitas vezes nós pensamos. Nós achamos que Deus não está olhando para nós, nós achamos que Deus está tão distante quando nós estamos passando por aflições, tribulações.
E a igreja de Esmirna, os crentes de Esmirna, estavam passando por aflições, tribulações, injustiças, ameaças, pobreza. E Jesus olha para a igreja, para os crentes e diz assim: eu conheço a tua tribulação. Irmãos, Jesus conhece as nossas tribulações, porque nós temos Jesus que se compadece de nós, esse Jesus que, sendo rico, se fez pobre, miserável por nós. Eu vou pedir para você abrir a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Se você puder deixar marcado no texto de Apocalipse, deixe marcado, por favor. Volte as páginas para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Quero convidá-lo a fazer essa leitura comigo deste versículo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Dê comigo, por favor. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, a primeira grande verdade que eu encontro aqui no texto de Apocalipse capítulo 2, em relação à igreja de Esmirna, é que Jesus Cristo é aquele que conhece as nossas tribulações. Mas a segunda verdade que eu encontro nesse texto é que Jesus também é aquele que nos fortalece nessas tribulações. Jesus Cristo é aquele que nos fortalece no nosso sofrimento. Volte os seus olhos para o versículo de número 10 de Apocalipse 2, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não apenas é aquele que conhece o nosso sofrimento, Jesus não é apenas aquele que conhece o sofrimento dos seus, como Jesus Cristo é aquele que nos fortalece nos nossos sofrimentos. Isso, irmãos, é maravilhoso. No versículo 10, nós vemos claramente a ação de Satanás na igreja de Esmirna, onde nós vemos o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. Esses 10 dias quer dizer por um tempo, por um período. Às vezes, irmãos, Deus autoriza o diabo a nos tentar. O exemplo é o exemplo de Jó, grande exemplo bíblico. Nós temos no texto de Jó, no livro de Jó, um diálogo entre Deus e o diabo, onde Deus ele diz assim para o diabo: observaste meu servo Jó. O diabo diz também, ele é rodeado de bens, ele tem tudo. Deus diz ao diabo: pode tirar tudo que ele tem. E nós conhecemos a história, né? Jó perde os seus filhos, Jó perde a sua riqueza, Jó perde a sua saúde, sofre como ninguém, e depois de tudo, ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus, ele diz assim: os meus olhos agora te veem. Eu te conheci apenas de ouvir, agora os meus olhos veem o Senhor. Irmãos, a grande verdade é que o diabo é um instrumento de Deus, muitas vezes. E é a forma que Deus usa para nos aproximar de Deus. O diabo continua agindo. Crentes hoje continuam sendo mortos por causa de Cristo Jesus. É só olhar, é só você pesquisar, você vai ver as igrejas perseguidas. A igreja que mais sofre, a igreja que é mais perseguida é a igreja cristã. A igreja de Cristo Jesus. E Jesus diz à igreja de Esmirna: não temas, sê fiel até a morte. Muitos daqueles cristãos seriam mortos, e realmente muitos morreram pela fé em Cristo Jesus. Nós vemos muitas histórias.
Irmãos, um desses cristãos se chamava Policarpo. Não sei se você conhece a história de Policarpo. Policarpo talvez estivesse na igreja de Esmirna quando esta carta foi lida lá na igreja de Esmirna. Policarpo foi martirizado por volta do ano 160 depois de Cristo. Ele foi julgado e no seu julgamento ele foi ordenado não apenas negar Cristo Jesus, como amaldiçoar Jesus Cristo. Esta é a história de Policarpo. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Já com seus 80 e poucos anos, ele disse o seguinte: eu tenho servido o Senhor por 86 anos e tenho recebido apenas o bem dele. Como posso eu blasfemar contra o meu rei? E Policarpo foi morto na estaca, queimado vivo. Irmãos, quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para a carta, para a epístola que João, que o próprio Cristo escreve, manda para a igreja de Esmirna, é uma carta que fortalece esses crentes, homens e mulheres que foram fiéis a Deus, homens e mulheres que enfrentaram a morte, homens e mulheres que sofreram por causa de Cristo Jesus. Mas homens e mulheres que foram fortalecidos por Deus, eram fiéis. A pergunta que eu faço é: você é fiel a Deus? Você é fiel a Jesus Cristo? Nós mostramos a nossa fidelidade a Cristo no nosso dia a dia, irmãos. A nossa fidelidade no nosso trabalho, na escola, no nosso casamento. Nós mostramos a fidelidade que nós temos a Cristo Jesus na igreja, com a nossa presença, com a nossa contribuição, com a nossa obediência, com o nosso serviço. Irmão, ser fiel até a morte é ser fiel até o fim, em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o ensino de Deus para nós. Um grande exemplo nas Escrituras é o exemplo de Estevão, que foi apedrejado até a morte por ser fiel a Deus. É interessante que na história de Estevão, as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que anos mais tarde, anos depois, seria o Saulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que também seria perseguido, maltratado e depois martirizado. E foi o apóstolo Paulo que disse: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós temos um Deus que nos fortalece nas nossas tribulações. E isso é realmente maravilhoso. Nós temos um Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos levantando, nos fortalecendo, firmando as nossas pernas, os nossos pés, falando ao nosso coração, trazendo esperança para nós e a certeza que aquele que está conosco é maior do que tudo. Abra sua Bíblia, por favor, sem desmarcar Apocalipse, em Filipenses. Olha só o que nós encontramos em Filipenses, Paulo escrevendo a uma igreja, lá em Filipos, também outra cidade de Filipos. Então Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4. Este é o contexto onde Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita igreja que usa esse versículo de forma errada, né? Então, quando está esperando alguma bênção, quando quer comprar alguma coisa, eles dizem assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não é nesse sentido. Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldades. E vida cristã é uma vida com dificuldades, de vida com aflições, com tribulações. Mas nós temos um Deus que nos fortalece nesses momentos difíceis. Olha só o que Paulo escreve aos crentes em Filipos, aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 até o versículo 13, diz assim. Leia comigo, por favor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós temos um Jesus que nos fortalece nos momentos de tribulações. Isso, irmãos, é maravilhoso. Quando nós não temos saída, quando nós não temos uma solução para as coisas da vida, Deus estende a mão e nos socorre. Eu tenho certeza que você já passou por momentos assim, onde você não via saída, onde você não via solução, onde as tribulações da vida te alcançaram. E Jesus Cristo é aquele que escreve a esses crentes que estão passando por situações muito difíceis. E Jesus Cristo também fala conosco nessa noite, Ele nos fortalece. Nós enfrentamos, irmãos, sofrimentos, tribulações, e diante dessas tribulações nós somos fortalecidos pelo Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Volte o texto para o livro de Apocalipse, capítulo 2, porque no versículo de número 10, nós temos Jesus Cristo dizendo: não temas essas coisas que tens de sofrer, não temas, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Terceiro lugar, irmãos, nós vemos Jesus, aquele que recompensa os fiéis. A parte B do versículo 10 e o versículo de número 11 nos fala da recompensa que Jesus nos dá. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os atletas nos jogos em Esmirna, eles lutavam para conquistar a coroa de Cibele, como eu disse no início. Cristo Jesus diz a esses cristãos que estão sofrendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não um prêmio terreno corruptível. Hoje foi o encerramento das Olimpíadas, né? Não sei quem assistiu. Por alguns dias, nós acompanhamos atletas e mais atletas se esforçando, lutando para conquistar a medalha de ouro. Reconhecimento humano e passageiro. Alguns poucos conseguem participar de 3, 4 Olimpíadas, mas envelhecem, não podem mais. São esquecidos e suas medalhas não trazem mais o peso, o valor, a glória que eles tiveram no passado, que trouxeram a eles no passado. A coroa que Jesus oferece ao fiel é a coroa da vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus nos promete isso. Paulo ensina isso à igreja de Corinto, na primeira epístola, capítulo de número 9. Olha só o que Paulo escreve também à igreja de Corinto, aos crentes lá em Corinto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Versículos de 24 até o versículo de número 27. Vou pedir para você fazer a leitura comigo também desse texto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 24 até o versículo 27. Leiamos. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina.
Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha como que Paulo ele usa esse exemplo do atleta. Que estão no estádio, eles se preparam, eles correm, eles se esforçam para um prêmio corruptível, terreno. Aí Paulo, olhando para os crentes da igreja de Corinto, ele fala assim: mas nós não, nós corremos para um prêmio diferente. Nós aguardamos o prêmio onde o reto juiz nos dará naquele dia a coroa da vida. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode roubar esse prêmio de nós. E é isso que Paulo escreve ao jovem Timóteo, na segunda epístola, capítulo de número 4, versículos de 6 a 8, quando o apóstolo Paulo encoraja Timóteo. Paulo está nos seus últimos dias. Paulo está no finalzinho do seu ministério, da sua vida. Ele seria morto, logo ele seria morto. Ele sabia disso, então ele escreve essa epístola a Timóteo, o jovem Timóteo, com uma certeza maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, que diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha a certeza do apóstolo. Olha a certeza de Paulo. Olha, eu estou nos últimos dias, eu estou no fim. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Irmãos, que certeza maravilhosa que o apóstolo Paulo tinha. E é a mesma certeza que nós podemos ter na nossa caminhada cristã. Eu quero chegar, e se Deus permitir, no final da minha vida, olhar para trás e dizer assim: eu completei a carreira. Muitos já completaram a carreira. Muitos dos nossos pais que não estão conosco já completaram a carreira e guardaram a fé. A certeza que preenche os nossos corações, irmãos, é que nós que somos alcançados pela graça de Deus, nós que somos fortalecidos por esse Jesus Cristo, nós que caminhamos e lutamos, e vivemos uma vida de fidelidade com muitos erros, muitos pecados que muitas vezes nos alcançam e nós falhamos, mas mesmo assim, Deus é aquele que trabalha nas nossas vidas e nós lutamos, continuamos lutando. Essa é a promessa de Deus para nós teremos uma coroa que está preparada para nós, onde o reto juiz nos dará no último dia. Isso, irmãos, deve nos fortalecer na nossa caminhada, que muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós estamos desanimados, olhando para as situações que nos cercam. Muitas vezes nós nos vemos desanimados quando nós olhamos para frente, para o futuro que nos espera. E você diz assim: se a coisa está difícil hoje, imagine amanhã. Imagine daqui 10 dias. E muitos se desesperam. Muitos perdem a esperança. Nós não. A nossa esperança está no Senhor. Por isso que Abacuque, quando ele escreve, ele diz assim: olha, pode acontecer o pior, eu me alegro no Senhor. Deus é aquele que reserva para nós o prêmio no último dia. O último texto que eu quero ler com vocês é o texto de Tiago. Se você puder voltar um pouquinho só, está perto de Apocalipse, antes um pouquinho de Apocalipse. Tiago capítulo 1, versículo de número 12.
Leia comigo este versículo, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama Deus? A coroa está reservada para você, te esperando naquele último dia. No final da carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna, nós vemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem é esse vencedor? Vencedor é aquele que é alcançado, o vencedor é aquele que é fortalecido por Deus, o vencedor é aquele que é sustentado por Deus. Somos nós, alvos da graça, alvos da misericórdia do Senhor, não pelas nossas habilidades, não por aquilo que nós podemos fazer. Não é você que vai se esforçar para entrar no céu, não é isso. É Deus que te alcançou com graça, com misericórdia, e é Deus que te fortalece, é Deus que te sustenta. O vencedor é aquele que é alcançado por Deus, é aquele que é fortalecido pelo Senhor, é aquele que é sustentado pelo Senhor nos momentos de tribulações. E o texto vai dizer: olha, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é esta? Muitos vão dizer assim: mas morrer é uma vez só. E muitos têm medo desta morte, do fim da vida. Muitos nem querem tocar nesse tema. Não, vamos falar de morte, não vamos falar de vida. Irmãos, mas a grande verdade é que todos nós nascemos e o destino nosso é a morte. Estamos caminhando para esta primeira morte, morte física. Apesar de ser terrível, né, para muitos, e nós não queremos muitas vezes tocar no ponto, tocar no assunto. Mas sabia que essa morte terrena não é a pior das mortes? Existe uma segunda morte que é terrível e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A segunda morte é o destino daqueles que não têm Cristo Jesus. Porque na volta de Jesus, quando Jesus voltar para buscar os seus, todos irão comparecer diante do reto juiz e todos terão um destino. Todos terão um destino. Os salvos terão vida eterna. Os que foram alcançados por Deus e têm Cristo como Salvador e lutaram, viveram uma vida fiel a Cristo, viverão eternamente com o Senhor no céu. Os que não são de Cristo Jesus também viverão eternamente, sabia disso? Aqueles que não têm Cristo Jesus, aqueles que não têm Cristo Jesus como o seu único suficiente Salvador, viverão eternamente, mas no inferno, no tormento, sofrimentos eternos, e de lá não sairão. Esta é a segunda morte. Esta segunda morte é terrível. Esta segunda morte é terrível. Porque aqueles que morrem em Cristo Jesus abrem os olhos diante de Deus. Mas aqueles que morrem sem Cristo Jesus enfrentam uma segunda morte. E é isso que o texto de Apocalipse está dizendo, é isso que Jesus está dizendo aos crentes lá de Esmirna. Olha, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, de modo nenhum será lançado no inferno. A pergunta que eu quero fazer nesse momento é: para onde você está caminhando? Porque só existem dois destinos. Só dois destinos. Ou você está caminhando em direção para o céu e receberá de Deus a coroa da vida, ou você está caminhando para o inferno, a segunda morte. Responda no seu coração, para onde você está caminhando? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para onde você está caminhando, para o céu ou para o inferno, saiba, hoje Cristo quer te libertar. Tem um hino assim, né? Hoje Cristo te quer libertar. É somente Jesus Cristo que pode
libertar o homem da segunda morte. Esse Jesus que correu por nós e nos representou. Aquele que venceu e nos dá a vitória. Em Cristo e somente através dele nós temos a vida eterna, a coroa, que está guardada. E naquele grande dia, e será breve, viu? Jesus Cristo está voltando. Você está preparado para a volta de Jesus? Quero convidá-lo a fechar os olhos e falar com o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, se você está passando por aflições, dificuldades, e muitas são as aflições. Pode ser uma doença que você tem enfrentado, um problema. Talvez você tenha vivido momentos difíceis, de aflições, onde falta alguma coisa, onde você está sendo perseguido porque você é um cristão, você tem vivido uma vida na presença do Senhor, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. E você tem sido perseguido, maltratado por isso. Talvez as aflições, e parece que a igreja de Esmirna está passando também a aflição em relação à pobreza que eles estavam passando. A falta, a carestia. E Jesus diz a esses crentes: olha, eu conheço a aflição de vocês. O que Jesus está dizendo para você nessa noite? Ele conhece a sua aflição. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Não apenas conhece, como Jesus é aquele que nos fortalece nas nossas aflições. Louvado seja Deus, porque Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos socorre. Nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições, mas nós não somos vencidos. Ele venceu por nós. Então nós somos vencedores porque Cristo nos representa. Então saiba de uma coisa, sozinho você não chega lá. Eu não chego lá, nós não temos condições de chegar lá sozinho. Pelos nossos esforços, pelas nossas habilidades, nós não chegaremos lá também. Nós não somos capazes. Só existe um jeito. É Cristo Jesus que nos representou. É Cristo Jesus que foi até o fim. É Cristo Jesus que conquistou para nós o prêmio. Então, se você não entregou o seu coração para esse Jesus, você precisa fazê-lo. Você precisa entregar o seu coração para esse Jesus. Esse Jesus, só existe salvação em Jesus. Só pode entrar no céu aquele que tem Cristo Jesus como Salvador de sua vida. E não é apenas entregar o seu coração para esse Jesus, mas é viver para Ele também. É viver para Ele. É vida de piedade, vida de oração, vida na presença do Senhor. Porque aquele que é alcançado pela graça maravilhosa de Deus, ele vive como um cristão. Perceba que nós não temos aqui uma crítica como nós temos para 5 igrejas da Ásia Menor. Esmirna e Filadélfia são igrejas que tinham problemas, tinham algumas coisas que precisavam de um cuidado, de mudança, mas nós não vemos aqui Jesus Cristo chamando a atenção para algum pecado, alguma situação mais difícil. Mas nós percebemos uma igreja com dificuldades, com aflições. E Jesus diz: olha, eu conheço. Às vezes nós passamos momentos difíceis que parece que ninguém olha para nós, né? Às vezes nós passamos momentos de situações difíceis que parece que os nossos pais não nos entendem. Nós passamos situações difíceis em que parece que o esposo, a esposa
não nos entende. Nós passamos por aflições na vida que parece que ninguém olha para nós e ninguém entende a nossa aflição. Eu quero te dizer o que a palavra de Deus aqui nos diz. Existe alguém que conhece a nossa aflição, é Jesus Cristo. Se chegue para perto dele. Abra o seu coração para esse Jesus. Porque é esse Jesus que te fortalece, é esse Jesus que estende a mão para você nesse momento. E é esse Jesus que naquele último dia vai entregar para você a coroa, o prêmio. Não que você merece, porque nós não merecemos, mas nós teremos um prêmio que foi conquistado por Jesus Cristo. Então não existe outro caminho, não existe outra forma. Você pode tentar outras formas, outro jeito. Vou tentar de outro jeito, não vou seguir Jesus. Não tem jeito. Não tem outra forma, não existe outro caminho. É mentira o que dizem por aí, que todo caminho leva a Deus. Não, só existe um caminho que nos leva para a salvação, para o nosso Deus, para a misericórdia de Deus. Só existe um caminho que nos leva até o céu. Só um, que é Jesus Cristo. Ele até disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe vida longe de Cristo. Talvez você tenha tentado ou está tentando viver longe de Cristo Jesus. Eu quero te dizer que você vai continuar sofrendo. Você vai continuar tentando. Você vai tentar achar sentido para a vida. Longe de Jesus não existe. Não existe. Porque longe dele não existe vida. Só em Cristo Jesus existe vida. E o que ele está te oferecendo hoje é viver hoje. Só que depois você vai continuar vivendo uma vida eterna, sem dores, sem pecado, sem aflições. Irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. Só que talvez você tenha insistido em viver longe de Deus. Não dá. Viver na presença de Deus, com Cristo Jesus, não vai te livrar de todas as aflições, não é isso que Jesus oferece, não. Tanto que o texto está dizendo aqui de cristãos que estão sofrendo injustiças, pobreza, aflições, porque todo mundo vai passar por isso. O pecado atingiu todo mundo, e o sofrimento também atinge crentes. A promessa de Jesus não é nos livrar de todas as aflições. A promessa de Jesus é estar conosco, nos fortalecendo. É isso que Ele te oferece hoje, o cuidado dEle. Talvez você tenha lutado sozinho. Talvez você tenha se esforçado sozinho. É momento de você abrir o coração para Jesus e deixar Jesus realmente mudar a sua vida. Porque o caminho que você está tomando, você está trilhando, é caminho de morte, como diz a palavra do Senhor. Se o caminho não é Jesus, se você não tem servido Jesus Cristo, se você não tem amado Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva ao céu, você tem trilhado o caminho de morte. Abra o seu coração para essas verdades. Ouça a voz de Deus. E entrega o seu coração para o Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque nós temos um Deus que não está alheio, insensível às nossas tribulações. Pelo contrário, nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que não apenas se compadece de nós, olhando para nós, conhecendo, mas é um Deus que nos fortalece, nos sustenta, nos socorre nas tribulações. Louvamos-te, ó Deus, porque nós temos sentido esse cuidado do Senhor nas nossas vidas, do nosso lado. Em meio às aflições, em meio às dores, em meio ao medo, o Senhor é aquele que está ali do nosso lado, nos lembrando, trazendo calma para o nosso coração. Obrigado por isso, Senhor. É como o hino que nós cantamos na liturgia. É aquele que guarda o marinheiro no alto mar.
é aquele que sustenta aquele que sofre dores. Ele conforta o que sofre dores. Ao tentado estende a mão e manda ao triste aflito o Consolador. Louvado seja o Senhor, que tem nos sustentado, Senhor. Então eu oro também e peço que o Senhor esteja alcançando os corações que estão aqui, desses que estão distantes do Senhor. Senhor, que eles tenham um encontro contigo nesse momento. E que o Senhor esteja trabalhando nos corações, Senhor, para que possamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Assim como foi esses crentes lá na igreja de Esmirna, assim como muitos outros fizeram, Policarpo, os discípulos, tantos homens e mulheres no passado que enfrentaram até a morte, mas foram fiéis ao Senhor, porque tinham a convicção que fechando os olhos aqui, os olhos abririam diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa certeza que preenche o nosso coração. Que se enfrentarmos a morte, por mais terrível que seja para muitos, os nossos olhos se fecham aqui e se abrirão diante do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado por essa promessa maravilhosa que o Senhor nos dá. Isso nos anima, isso nos fortalece, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso. Continue trabalhando essas verdades nos nossos corações e nos momentos de tribulações, de dificuldades, de aflições. Que o Senhor traga à nossa mente essas verdades. Essas verdades que nos animam, nos fortalecem para a nossa caminhada cristã. Sê conosco, Senhor, oramos também por aqueles que estão doentes, oramos, Senhor, por aqueles que estão passando por alguma tribulação, alguma aflição, algum problema familiar, algum problema conjugal. Que o Senhor esteja alcançando esses irmãos, Senhor, misericórdia, com graça. E que o Senhor renove o seu favor, a sua misericórdia sobre eles, Senhor. Nós oramos, pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco durante toda essa semana. E que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, em nome de Jesus. Para que a nossa confiança, a nossa fé, seja alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor. Trabalhe no nosso coração essas verdades. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.